Olá, ilustres, tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui em mais um Na Pegada da Live. Esta noite, uma convidada muitíssimo especial, a doutora Carla, dentre outras coisas, advogada, professora, palestrante, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Piauí, da OAB Piauí, na qual eu faço parte com muita satisfação, muita honra. Doutora Analice Barroso, que também compõe a comissão, já está aqui no recinto. E hoje nós trataremos de um tema complexo, pungente. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda. É um tema de muita complexidade, um tema de muita sensibilidade, que é o feminicídio. A violência doméstica contra a mulher, de um modo geral, que desemboca no feminicídio. E a doutora Carla, ela realmente é uma especialista na temática, ela é uma estudiosa do assunto, ela lida no seu cotidiano, com essas vítimas, com esse crime. Então ela tem uma série de informações para nos passar com muita propriedade acerca do feminicídio. Meu primo Júnior. Galera, vamos dar o likezinho aí, manda o coraçãozinho pra galera, pra avisar que a gente já está online, tá? E assim, a doutora Carla, daqui a pouco ela vai entrar, ela vai trazer números mais precisos, ela vai nos trazer informações mais detalhadas, mas, assim, todo crime que envolve violência doméstica e principalmente contra a mulher, realmente, doutora Valéria, os familiares, seja muito bem-vindo. Então, esse tipo de crime realmente choca, é algo muito impactante e é algo intrínseco à nossa realidade. Não é algo distante, não é algo que a gente pense, mas está lá. Voltamos. A violência doméstica contra a mulher está aqui do nosso lado, com alguém da nossa família, com os nossos vizinhos, enfim. É uma questão de cunho social, e é muito complicado, é até delicado, é um tema muito delicado, Tanto eu tomei muito cuidado na hora de fazer as postagens sobre a live, porque eu sempre gosto de fazer uma pegada mais engraçada, levar mais, mas é um tema realmente delicado que a gente tem que tratar com a seriedade devida, e a sociedade realmente, isso tem que ser debatido com mais propriedade, com mais intensidade, e isso só vem à tona normalmente quando tem algum caso mais que choca mais. Aqui em Teresina teve um recentemente, mas pelo Brasil isso aí é uma coisa do dia a dia, do cotidiano de muitas famílias, de muitos lares, E a doutora Carla, como eu falei há pouco, ela é uma estudiosa do assunto, ela vivencia, ela tem esse contato com as vítimas, é uma das áreas de atuação dela. Ela é presidente, como já falei, da Comissão de Direito de Família aqui da OAB Piauí, da qual eu faço parte, mas ela também é muito envolvida, muito engajada. Doutora Lu, seja muitíssimo bem-vinda. Ela é muito engajada nessa questão da violência contra a mulher, e mais ainda relacionada ao feminicídio. E ela vai trazer algumas informações, alguns dados, vai fazer uma análise, vai fazer um apurado de tudo isso, questão cultural, jurídica, enfim. Vai ser um papo super interessante se a internet deixar, que ela já deu uma piscadinha aqui, Eu já estou começando a ficar preocupado, tem muita gente utilizando, está tendo muita live, inclusive live de artistas, E aí a concorrência não está fácil, mas aguardemos a doutora Carla aparecer. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Como estão minhas ilustres colegas familiaristas? Tudo em paz com vocês? Vendo aqui algumas. Tivemos uma reunião muito proveitosa. Estes dias, a primeira de muitas, espero. Nesse formato digital, via Zoom.
Mas deixa eu ver se eu consigo contato aqui com a doutora Carla, saber o que é que está havendo. Nós já tivemos uma vez uma tentativa de uma live anterior com a doutora Carla e nós tivemos um problema de conexão. Eu espero que essa triste peculiaridade não se repita hoje, né? A doutora Sandra está dizendo que está tudo bem por aí, por lá no caso, né? Tudo tranquilo. Inclusive vocês já podem ir sugerindo algum questionamento, doutoras, né? Vocês que são familiaristas, mas que certamente já vivenciaram na prática, né, forense de vocês, na militância, na advocatícia, né, questões. Opa, a doutora Carla está no recinto. Dando. Advocacia colaborativa na Paraíba. Olá! Opa! Eu tenho que agradecer a minha ajudante, a parede Sofia. Sofia, aqui é o Elton, amigo de mamãe. Ele quer me chamar de senhora toda vez, sabe? Mas eu digo assim, não chame de senhora, chame você. Essa daqui é minha filha mais velha. Ela tem 8 anos, vai fazer 9 em maio. É minha assessora, ela é minha assessora para essas coisas, sabe, Elton? E eu Assim, lhe digo, boa noite. Aí meu marido diz assim, Kai, cuidado que daqui a pouco a Sofia vai se empolgar e vai querer ficar fazendo live e mais live. Assim, só se for live dos estudos dela. Não é, mãe? Ela já diz assim, mamãe. Primeiramente, Vai, diga. Puxa, mas primeiramente vai conversar. um, Oi, Milton. um abração para a Sofia, né? A Tá. minha vai fazer 7 também, já domina a internet, acho que, né, o tablet, essas Não, coisas, muito bem. não, e ela faz a me ajudar, é impressionante. Tá, tchau pro Elton, mãe. Ela é toda tímida. Primeiramente, eu queria agradecer, né, você ter aceitado o convite da gente bater esse papo. Estava dizendo antes de você chegar, de um tema extremamente importante, extremamente delicado, né, que diz respeito a todos nós, não é uma coisa longe, é uma coisa que está intrínseca, né, que está ali ligada, a gente ou conhece alguém da família, algum amigo, enfim, a violência doméstica é uma coisa que nos cerca, né, nos rodeia, e é um tema realmente que deve ser mais debatido, deve ser mais conversado, né? E aí eu abro para as suas considerações iniciais, doutora Carla. Seja muitíssimo bem-vindo. Bom, primeiramente sou Carla Oliveira, sou militante feminista em relação à violência doméstica, sou presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, só que hoje nosso tema é voltado mais para o feminicídio, né? Bom, o feminicídio, infelizmente, o feminicídio é uma violência doméstica através... Primeiro vamos falar o que é violência doméstica. A violência doméstica é a ação ou omissão causada pelo gênero que pode causar violência doméstica, familiar, psicológica, moral, patrimonial e levar até a mulher à morte. Ela surgiu através da Lei Maria da Penha, a lei de 2006, e em 2015 surgiu a Lei 13.604 de 2015, que é a lei do feminicídio. Bom, o que é que vem a ser o feminicídio? É a morte da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Está relacionado justamente com o gênero. Então, Scott, em 1985, ele já mencionava que gênero são as relações de poder entre o homem e a mulher, em que, nessas relações de poder, em que a mulher se sobrepõe ao homem, começa a ter desigualdades sociais nessas relações de poder e essas assimetrias começam com a violência, né? Então, ele dizia que são as relações sociais e são essas relações de poder. E quando ocorriam essas assimetrias, essas confusões de hierarquia de poder entre homem e mulher, começavam as violências domésticas. Vale ressaltar que a gente fazendo uma conjuntura social e jurídica da mulher hoje com a mulher
no século XV e XVI, a mulher era tão voltada para o lar, a cuidar dos filhos, né? A mulher ela não trabalhava, ela só cuidava do lar, dos filhos, da casa do marido, e o marido que tinha que sustentar, colocar dinheiro na casa, ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito a nada, né? E o marido dela, ou o pai, ou então o irmão tinha posse, a propriedade da mulher. E com a Constituição de 88 houve muitas mudanças, a mulher começou a se emancipar, começou a votar, e começou a entrar no mercado de trabalho e começou a galgar os seus espaços. E com isso começaram essas divergências, que são divergências que eu digo que é uma estrutura social, política e cultural, né? O machismo é algo arraigado do patriarcalismo que advém do século XV, que ainda hoje está impregnado na nossa sociedade. E a gente tem que banir isso, e é através da educação, da conversa, da informação para a sociedade, como diminuir esses altos índices de violência doméstica e de feminicídio. Vale ressaltar que, infelizmente, no Brasil, ele ocupa a quinta posição de violência doméstica e familiar em relação às mulheres. Então, está num patamar muito elevado. O Brasil na quinta posição do mundo. Então, temos que ter políticas públicas voltadas para as mulheres, temos que ter programa de sociabilização, grupos reflexivos para os homens. Já existe em vários estados. Aqui no nosso estado a gente tem a promotora de justiça, doutora Amparo Paz, faz esse belíssimo trabalho. Em vários estados já tem, mas a gente tem que difundir cada vez mais esses grupos reflexivos, que são grupos de conscientização do homem sobre a violência, né? E hoje o CNJ já existe a justiça restaurativa e também a constelação familiar para reestruturar e para que diminua cada vez mais esses índices de violência doméstica e familiar. Você tocou num ponto interessantíssimo, doutora Carmen, que é essa evolução da mulher enquanto do papel da mulher na família, né? Que outrora era de mera submissão de uma simples dona de casa. Então, a partir do momento que ela realmente começou a galgar espaços, a evoluir, né, enquanto pessoa, por assim dizer, realmente começou a trazer esse, vamos dizer assim, esse ciúme, né, esse medo, né, do machista, dizer, aquela mulher que só fazia lavar a casa e fazer minha comida, agora está falando em votar, em dividir conta, né? Começou a se impor. Realmente isso deve ter, não sei, né? Só estamos dizendo que isso é um dos motivos, né? Foi um dos motivos que levou a esse enfrentamento, a esse... Infelizmente, assim, como o papel da mulher no passado, no século XV, na época das ordenações filipinas, era voltado só ao lazer, à casa, aos filhos. E com o passar dos anos, houve emancipação, houve votação, a mulher hoje ela galga espaços, hoje ela está no mercado de trabalho, hoje ela é uma juíza, advogada, defensora pública, ela está conquistando seu poder, e às vezes tem mulher que ganha mais do que o homem, né? E isso fez com que os homens eles não entendem essa disparidade em relação, eles não querem, porque o que é o feminicídio? É a desigualdade de gênero. E a gente tem a desigualdade de gênero entre o homem e a mulher, fez surgir isso. E advém juntamente do quê? Do machismo. O machismo arraigado na nossa sociedade, que faz com que... quais são as características que você pode me perguntar? Doutora Carla, mas quais são as características de um feminicida? De um homem, como é que um feminicida ele vai ver a mulher, ele vai vislumbrar a mulher? Ele vai vislumbrar a mulher como um objeto, como uma coisificação, como algo dele, de propriedade dele. Então ele tem que ter o poder e a posse dessa mulher.
Se ele não tiver o poder, a posse dessa mulher, começa a desavenças, começa o relacionamento abusivo, começa a injúria, a calúnia, a difamação, as intrigas, a violência psicológica, que para mim é das 5 tipos de violência, é a pior, que a violência psicológica pode levar à depressão, ao suicídio. Também tem o síndrome do desamparo, que esse síndrome tem que ser muito cuidado em relação à mulher e tem que ser muito estudado. Depois a gente tem que fazer uma live mais voltada a essa parte de empoderamento, de cuidar mais da mulher também. Mas o que advém mais é isso, esse poder de coisificação e reisificação. Judite, ela usa até essa palavra de reificação da mulher, ver a mulher como objeto, como coisa. E uma simples roupa pode causar um feminicídio, uma simples dança pode causar um feminicídio, um simples não pode causar um feminicídio. Pode, doutora Carla? Infelizmente pode. Infelizmente, uma simples dança, sem nenhuma pretensão de nada, causa feminicídio de uma roupa. Ah, mas é banal, é motivo fútil, porque assim, o que é que acontece? No nosso processo penal, não existia o feminicídio e não existia a qualificadora do motivo fútil e do motivo torpe. A qualificadora do motivo fútil e torpe, que veio a ser um crime hediondo, veio quando a filha da Glória Pérez morreu. Ela morreu, ela era atriz, né? Então ela morreu, a Glória Pérez lutou para que o assassino dela fosse preso, que é um artista, né? O Guilherme de Pádua, salvo engano. Guilherme de Pádua. Então, acho que foi em 1994, mais ou menos assim. Então, a Glória Pérez, ela lutou e fez com que no Código Penal existisse o crime hediondo, qualificando ele ou o crime por motivo fútil ou o crime por motivo torpe. Né? Não existia a qualificadora do feminicídio. O feminicídio é a morte da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Ela qualifica o homicídio em um homicídio qualificado, que ele aumenta a pena de reclusão de 12 a 30 anos e torna-se também um crime hediondo. Vale ressaltar que esse ano ele também se tornou um crime inafiançável e inafiançável e imprescritível também. Né? Deixa eu lhe perguntar, sem querer interromper, já lhe interrompendo. Não, mas né? pode falar, eu falo muito. Como diria o nosso querido Jô Soares, você tocou no ponto, vamos ver se eu entendi. É a questão da dominação, né? do sentimento de posse. Então, quando em algum momento aquele homem percebe ou sente que aquela posse, aquele estado de posse começou a se romper, é aí que começa, ele se motiva. Eu posso perguntar, o que motivaria? Alguns exemplos o que motivaria um feminicida? Pronto, o que acontece? O feminicida, ele é um homem altamente concentrado, egoísta, ele só pensa nele, ele vê a mulher como objeto e como coisa dele. A partir do momento que a mulher, ela diz um não para ele, que ela vai sair com aquela roupa, ou que ela vai dançar com aquele homem, ou que ela não vai fazer o que ele quer, ele começa a ficar com raiva, ele começa a ficar com ódio. Ele começa a achar que ela pode estar traindo ele, que ele não tem mais aquele domínio, aquela posse que ele imaginava ter, né? Porque até então ela não estava descumprindo as ordens dele. E na hora que ele se sente fragilizado, porque esse homem ele é autoconcentrado, é egoísta, ele é deprimido, ele tem o orgulho lá embaixo. Né? Então, ele acha que a mulher é posse dele. Né? Vale ressaltar que, no passado,
matava a mulher, ele matava pela honra dele, que era chamado crime passional. Hoje não existe mais. Crime passional deixou de existir, né? Até teve o movimento feminista, quando a Ângela Diniz morreu, e esse movimento feminista fez com que retirasse do Código Penal o crime passional, que era o crime contra a honra do homem, né? A doutora Sândula, aqui, uma colega familiarista, ela está dizendo que você tocou há um pouco tempo atrás sobre a questão da violência psicológica, né, que acha uma das mais devastadoras. E ela tocou num ponto Isso. interessante, que algumas mulheres têm essa dificuldade de entender, né, e algumas acham, inclusive, que a culpa é delas, né. Tem alguma coisa nesse sentido, algum estudo, acha que a mulher achar que Tem sim, ela é a tem. razão daquilo que está acontecendo? Tem. A violência psicológica é uma das piores violências que existe. Porque, às vezes, ela ocorre e a mulher ela não percebe. Aí você vai me perguntar, Elton, mas como é que a mulher não vai perceber? Porque o homem, ele é sagaz, ele é sabido e ele vai dizer assim, ele vai fazer com que ela pense assim, não, ele está cuidando de mim, ele me ama, ele, ele não quer que eu saia com essa roupa para me proteger, ele cuida de mim, entendeu? Então ela não consegue vislumbrar os ciúmes, o autocontrole que ele está tendo sobre ela, e é aí que mora o perigo. Ela não consegue perceber isso. Ela não tem tino. Ela acha que é um zelo e o amor que ele tem por ela. Por isso que ele age dessa forma. E na verdade não é. É uma obsessão. Tem até o Starling, que é uma perseguição insidiosa. O homem começa a controlar. Você está falando com quem? Você vai sair para onde? Que horas você chegou? Você está falando com quem? Aí quer ver celular. Então, assim, quando o homem começa com essas atitudes de perseguição, de saber com quem está falando, que hora chegou, para onde é que vai, aquele autocontrole, alguma coisa não está legal no relacionamento. O casal tem que sentar e conversar. Porque a Existe, tendência existe, existe uma espécie de, seria como uma espécie de escala, então, né? Tem existe as escalada de características. Ele humor. começa assim e vai. Começa com as agressões mútuas verbais, depois vem com lesões, puxão de cabelo, beliscão, pontapé, lesão, ameaça e termina combinando com a morte, que é o feminicídio, né? Que já é o estopim. Mas tudo tem uma gradatividade, não acontece assim de uma hora para outra. Mas tem. Normalmente não é assim, não parte logo para o feminicídio, né? Isso, doutora Carla, ele vem todo um escalonamento, ele começa com agressão verbal, é mais ou menos a maioria nesse sentido, né? A maioria tem a escalada da morte, mas tem exceção. Eu já peguei um caso, eu tenho um caso que saiu dessa exceção, foi um namoro há pouco tempo, e que por uma simples dança teve os ciúmes e ele quis matar 3 mulheres ao mesmo tempo, que é um processo que eu estou atuando, e de Sim, feminicídio, né? Porque ele, questão dos ciúmes, estavam inclusive, casais dançando entre si e ele não dançava muito bem e ele ficou com ciúme de ver a namorada dançando. Vale ressaltar que essa namorada só tinha uma semana de namoro, uma semana, 15 dias de namoro. E inclusive foi um ele caso que ganhou muita tentou. repercussão aqui, né? Aquele caso que ganhou Isso, muita repercussão aqui. foi o caso da Yarla e do Tenente. E ele só matou ela por causa de uma simples dança. E vale ressaltar que o feminicídio é um crime premeditado. Não existe assim, eu vou matar porque matei. Não, ele premeditou, certo? Nesse crime mais recente, ele não foi com a faca. A faca foi objeto da casa dela, né? Eu sei porque eu não tenho acesso aos autos, mas a delegada me relatou isso. E aí, mas o que? Ele já foi com. Ele não estava com o objeto, mas ele já foi com a intenção. Porque se ele não tivesse ido com a intenção, ele não ia esfaquear a ex-mulher, dar 28 facadas. E 28, aí, né?
28 facadas. E o cenário do crime é impressionante. Ele faz ele fecha a configuração para o feminicídio. Mas como? Com o exagero. Rita Segato menciona que quando a mulher é morta, o homem ele pratica o exagero. Ele não só dá um tiro nela, ele dá 3, 4 tiros, ele dá 27 facadas no corpo dela. Ele mata ela e depois passa o carro por cima dela. Ele mata ela, depois vai cortar os cabelos dela. Ele mata ela e depois ainda vai fazer o vilipêndio com ela. Carro, mas ele faz isso? Tem. Tem casos de feminicídio. É chocante, mas tem casos de feminicídio que o feminicida faz isso. Quais, E aproveitando esse digo, gancho, doutora Carla, quais seriam, né? Acho que você já está até entrando mais ou menos nessa seara. Tem assim, um mote, umas características, um simbolismo nos cenários, né, do crime de feminicídio, que a gente possa apontar, existe, isso aqui foi o crime de existe sim. feminicídio. Tem toda uma É, caracterização. existe. Primeiro, a gente vai estudar porque o feminicídio ele pode ser a morte da mulher pelo simples fato de ser mulher, relacionada à violência doméstica ou o menosprezo ou a discriminação da mulher. Então, no cenário do crime, tanto o policial judiciário como o policial especialista na perícia, ele vai analisar todo o cenário do crime, principalmente o corpo da mulher, como essa mulher morreu. E existe todo um questionário que é feito, que se chama metodologia investigatória do feminicídio, em que é baseado, são várias perguntas e são respondidas de acordo com o local do crime. E essa vítima, como é que ela se encontra? Ela se encontra, como eu falei anteriormente, são 27 facadas. O que é que esse feminicida, ele vai atacar o rosto da mulher. Por quê? Porque ele quer atacar a face, onde é que ela fala, onde é que ela expõe a beleza dela, ela expõe a simpatia. E ele ataca o rosto, a face, os seios, os órgãos genitais. E tem muito excesso. A Rita Segato, ela menciona que o termômetro do feminicídio é o excesso. Como as 27 facadas, você matar e ainda passar o carro por cima, você matar e ainda cortar o cabelo, você matar e ainda praticar o vilipêndio, você dar vários tiros na cabeça da mulher. Né? Nesse caso que eu estou atuando, o advogado com certeza vai alegar. Não, mas ele não quis matar as outras duas que estavam dentro do carro. Gente, se o homem não quer matar, ele não atinge para mirar regiões vitais do corpo da mulher, como a cabeça, como o seio, não tem como, né? Então, quem estuda a criminologia, essa parte penal, o direito criminal, sabe muito bem que não tem essa, né? Lógico que o outro lado vai tentar, né, ter a defesa, mas quem estuda essa parte sabe que quando o homem ele vai para matar, né? Não tem essa, porque ele está com muita raiva, muito ódio da mulher. E nesse caso, quando ele queria, nesse caso que eu estou atuando, ele queria realmente era dizimar. Porque se ele quisesse atacar só a namorada, ele mataria só a namorada. Mas ele estava assim, tanto ódio, ele tem menosprezo, ele sente menosprezo em relação à mulher, que ele quis matar. Se aparecesse mais outra na frente dele, ele mataria. A doutora Carly, porque foi premeditado? Porque ele fingiu que estava doente. Antes de sair do local, ele disse que estava se sentindo mal. Né? Então, assim, todo o cenário do crime, toda a recognição visiográfica no crime de feminicídio é bem estudada, é bem elaborado, todo um questionário, e se percebe que a mulher morreu por feminicídio pelo fato dela ser mulher. Né? Porque a gente também não pode banalizar. Agora toda morte de mulher vai ser feminicídio? Não, não é. Tem um questionário que é feito, tem toda uma metodologia investigatória para que essa mulher morra
seja, como é que se diz? Seja o crime detectado de feminicídio através de todo um estudo. Aí na cena do crime, você vai ver o quê? Você vai ver o tempo, a hora, você vai ver como é que a mulher, a vítima, estava. Geralmente ela está despida. Aí vai analisar o autor, como era que era o perfil dele, o perfil psicológico, toda a cena do crime, se for destruído ou não, que geralmente ele tenta destruir. Ou então ele tenta também alterar a cena do crime, que é algo mais chocante de matar a namorada e jogar no lixão, no lixo. Então é algo assim, é uma coisa assim, é o excesso, é o ódio que exacerba porque ele não tinha mais o controle dela. E no caso dessa vítima, recordo bem que ela queria muito terminar o relacionamento. Só que ela não tinha força. E ela nunca denunciou. É bem interessante ressaltar, Elton, que essas mulheres que sofrem violência doméstica, elas nunca denunciaram. 90%, eu acho que aqui não tem não tem nenhuma estatística em Teresina, posso até estar enganada, mas acho que aqui em Teresina não tem nenhuma estatística que uma mulher morreu de feminicídio e denunciou. Não tem, infelizmente. E a denúncia salva vidas. A denúncia é anônima, você pode ligar para 190, 180, tem as DEANs, tem o Salve Maria, o vizinho pode ligar, né? Então, assim, é uma vida que pode ser salva com uma simples ligação. E às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, em briga de marido e mulher não se mete mais a colher. Gente, isso não existe mais. Se você vê toda noite gritos, briga, show, tá acontecendo alguma coisa. Você pega e liga, você não precisa se identificar, você pode estar salvando uma vida, né? Como tá aquela polêmica do caso que o namorado estava lá na casa, e aí eu já até dei uma entrevista sobre isso, sobre a missão de socorro, enfim, a gente não posso adentrar nessa questão porque eu não tenho acesso aos autos, mas a gente tem que salvar vidas, a gente tem que trabalhar com o quê? A rede, de estrutura para combater o feminicídio tem que trabalhar com o quê? Com a divulgação dos locais de informações, que são a Defensoria Pública, que são as delegacias. Nós temos 4 delegacias das mulheres, Norte, Sul, Leste, Oeste. Você pode ir para o Judiciário também. Ah, medida protetiva, como é que eu faço, Carla, para pedir? Você pode chegar no Tribunal de Justiça e pedir. Preciso de um advogado? Não, não precisa. A mulher pode pedir a medida protetiva sem precisar de advogado. Como também, se ela desejar, aí ela vai ter que ir com o advogado. Só basta ir com o advogado e dizer assim, olha, voltei para o meu marido, voltei para o meu namorado, não necessito mais da medida protetiva. Aí o juiz vai analisar os autos, vai analisar tudo e retira a medida protetiva. Porque a gente vê muitos casais que estão com medida protetiva, mas tem contato, às vezes estão até juntos, e aquela medida protetiva tá ali, tá valendo. E ali tá gerando número para o Tribunal de Justiça, né? Tá gerando número, o processo tá rodando, tá rolando, né? E esse casal já tá junto, e não foi à justiça para dizer, olha, eu quero a revogação daquela medida protetiva porque hoje eu estou bem com meu marido. A doutora Marcela Leal, né, uma das que está aqui nos acompanhando, queria mandar um abraço para ela. A Um doutora abraço Camila, muito forte para a Marcela. a Juliana, minha colega de TJ, que Eduardo, passou por aqui. esposo da juíza Daniele, que eu gosto muito. Um abraço para ela. Doutor Diga. Valdeci, doutor Valdeci da Comissão de Família passou Da aqui. nossa comissão. Doutora Betina, que é sensacional. Aham. Doutora Rosa, defensora pública, A também Rosinha está apareceu aqui. também. É E porque às vezes também dá uma vai tão passadinha rápido que eu aqui. vou falando, Isso, não. vai passando. Eu estou anotando aqui. Se eu esquecer alguém, gente, por favor, nos perdoe, né? Sejam todos muitíssimo bem-vindos. A Marcela está Eu. falando que é um fenômeno complexo, que tem muitos fatores e tal. E Hum. tudo isso que você está falando, né, vai ao encontro do que ela está dizendo, e nos parece uma coisa muito relacionada ao machismo. Né? Ao machismo. Sim. E na sua concepção, esse machismo, a gente não que
lato, né? O homem. Esse machismo é adquirido na formação. Qual é a visão que você tem em relação a isso, doutora Carla? Desse machismo? A violência ela tem uma característica que a violência ela é transgeracional. O que é isso? A violência ela vai passando de geração para geração. Então, se aquela criança ela vive num ambiente em que os pais estão brigando constantemente, estão vendo agressões mútuas do pai e da mãe, ele vai naturalizar aquilo ali. Ele vai achar, a criança vai achar aquilo natural. E ele vai praticar com algum amigo ou com alguma amiga. E quando ele crescer, ficar adulto, de tanto ele ver algo natural, que foi a infância e a adolescência dele, vendo a mãe sendo violentada, xingada, ele vai achar assim, é natural, eu vivo nesse meio, né? E as crianças se espelham muito nos pais, né? E um espelho desse jeito não é bom. Então, a violência, ela é transgeracional. E o machismo está arraigado mais por conta disso, porque a sociedade é machista e passa para o filho que o filho tem que ser durão, que o homem não chora, que o homem tem que ser assim, tem assado, tem que mandar na mulher, que não pode dividir tarefa, que só a mulher que cuida da casa e dos filhos. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia a gente pode dividir as tarefas do homem e da mulher, todos dois ajudando na casa, ajudando na criação dos filhos, vivendo em harmonia, em amor. Né? Não existe mais aquela coisa só a mulher ser a dona da casa e cuidar das crianças. Não existe mais isso. Hoje ela quer galgar seus espaços, conquistar os espaços de poder e está trabalhando também, né? Você falou há pouco, doutora Carla, na questão da rede. Né? A rede é o quê? Todo um complexo de órgãos, de instituições que Isso, trabalham em sintonia. A rede de enfrentamento da violência doméstica, ela é composta por quê? Pelas delegacias, né, que são as DEANs, são chamadas DEANs, porque que são delegacia especializada da mulher. Quando a mulher chega na delegacia, ela vai ser atendida por uma delegada. Então, aqui em Teresina, nós temos 4 DEANs, você pode ligar, tem o Centro de Referência Esperança Garcia, na qual a mulher ela pode ir lá. Lá vai ter uma psicóloga, vai ter um atendimento de uma assistente social, de psicóloga. Ela vai ter um tratamento adequado para o caso dela, vai ser encaminhada. Temos também o NUPEVID, que é da defensor, que é do Ministério Público. Tem a Defensoria Pública também, que atua a doutora Lia, a doutora Armando e a doutora Verônica. Na Defensoria Pública, a gente tem a doutora Amparo e o doutor Francisco de Jesus. E também tem a coordenação, a coordenadoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que também faz parte da rede. Como também o Conselho Municipal do Direito das Mulheres e o Conselho, tanto municipal como o federal. Também faz parte de toda a rede para estar atuando nesse enfrentamento da violência doméstica e familiar. Então, assim, formas de se denunciar, de se mostrar, de se levar à tona algum caso que se suspeite, que se vivencie, que se presencie, não faltam. Né? Os meios estão aí, né? Estão aí, talvez estão sendo muito divulgados nesse momento de coronavírus. Covid-19. O que é que acontece? Os casais estão mais juntos. Eu assisti uma live da delegada Ana Melka, que eu estava imaginando, gente, será que os números de violência doméstica e familiar estão aumentando? Ela disse que não, que até então os dados que ela obteve foi que essa violência não está aumentando. Ela acha que é devido porque eles não estão saindo, não estão ingerindo bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica também é meio que um estopim para começar a briga. Às vezes a mulher não vai sair para beber, e o homem pega e sai para beber, volta alcoolizada, aí começa a confusão, né? Então,
nas análises que ela tem feito, não chegou ao aumento, né? Mas ela falou assim, eu lembro que ela ressaltou, pode ter subnotificações, é claro, pode ter, mas ainda não chegou um caso assim concreto da gente dizer, não, nesse período de quarentena houve um aumento real da violência doméstica e familiar. Isso a gente não pode ainda afirmar, né? Segundo a delegada Namelka, numa live que ela fez semana passada. Espero que realmente não É, tenha aumentado, né? que não seja só ausência de números ainda, né? Que seja realmente os casos não Que não seja estejam uma acontecendo. subnotificação, Né? ou porque realmente ninguém está saindo de casa, está mais dentro de casa, né? Enfim, mas foi o que ela nos relatou, né? Em relação a esse ponto. Ó, pergunta interessante da doutora Sandra. Ela está perguntando se, na sua vivência prática, né, que ela está perguntando casos inversos, onde os homens estão sofrendo a violência. Se a senhora tem alguma notícia a respeito, tem visto, acompanhou algum caso de. Não, não, assim, engraçado, sempre me pergunto, fazem essa pergunta, né, se os homens sofrem violência. Não, assim, se sofrem, também não existe essa notificação. Acho que o homem, ele fica envergonhado por si só. Se a mulher, para chegar na delegacia, ela tem que passar. A mulher, para ela chegar na delegacia, não é fácil. Primeiro, porque ela vai ter vergonha. Em primeiro lugar, ela vai ter medo. Vai ter medo. Eu vou para a delegacia denunciar o meu marido, denunciar o meu namorado. E aí, depois eu vou voltar para onde? Vou voltar para o mesmo lar. Daqui que ele receba medida protetiva, como é que vai ser para o afastamento do lar? O que é que eu vou fazer? Porque às vezes a mulher não tem por onde ir, para onde ir, ou para casa de algum parente, não tem. O parente mora em outra cidade, enfim. Então tem essa questão do medo do marido ou do companheiro, tem a questão de não ter ajuda da família. Carla, mas a família não apoia? Às vezes a família não apoia, Elton. É assim, é impressionante, por causa da cultura do machismo. Eu já tive na delegacia que eu vi uma vítima altamente fragilizada, cheguei para conversar com ela porque o marido dela estava com o delegado, com o advogado, quer dizer, e ela estava desacompanhada. E eu cheguei para ela, fui conversar com ela, acalmar com ela. Eu falei assim, por que você está aqui sozinha? Não tem ninguém da sua família? Ela falou assim, não, minha mãe não aceita isso. Minha mãe quer que eu fique com meu marido. E aí ela tinha descoberto que o marido dela tinha traído ela, tinha outros casamentos e é, ainda estava ainda estava assim, tentativa de estupro com o filho dela também. Então, assim, um caso assim, muito chocante, que a própria mãe disse que não ia apoiar, que era para ela ficar com o marido. Por quê? Porque, com certeza, a mãe dela viveu essa cultura do machismo, né? É uma coisa assim, é chocante, mas é a nossa realidade que a gente tem que trabalhar. É um trabalho assim, formiguinha, que tem que mudar, porque não é fácil acabar, desmistificar esse machismo que está arraigado na nossa sociedade. Não é fácil. E Antes o de você. Não, pode diga. continuar. Não, pode continuar. Não, assim, e o homem, ele não pode só ver a mulher como coisa, como objeto. A mulher é a companheira dele, pode crescer junto com ele, sem ter essa questão de ciúme, de dominação, de ódio, entendeu? Os relacionamentos não podem chegar a esse ponto. E se a mulher notar, se saia desse relacionamento. Se persistir, é muito complicado, né? Agora tem aquele caso. A mulher, ela buscou, ela não saiu daquela relação porque ela não quis. Eu, assim, como eu estudo muito sobre isso e Sim. já vi vários casos, eu sei que não é fácil sair dessa relação. Não sei, porque às vezes essa pessoa ela pode estar sendo ameaçada, ela pode estar sofrendo ameaça velada a ela, aos pais, a algum ente querido. E aí, como é que ela vai sair dessa relação? E fora que também tem um fator muito importante, além dos filhos,
quando é casado. Tem o fator da dependência econômica. Não tem Pesa como se demais. fugir disso, né? Não tem como se fugir disso. Isso Não tem tem, que o entrar fator econômico pesa. como um dos Pesa fatores na muito. análise, né? Não tem jeito. O fator econômico pesa muito porque tem a dependência, né? Na maioria das vezes, essas mulheres são dependentes economicamente do homem. E aí, como é que ela vai sair desse ciclo de violência, né? Que tem os seus altos e baixos, tem aquela fase de lua de mel, mas enfim, é complicado. E tem um ponto interessante, doutora Carla, que aí você me corrija se eu não, né, não tiver colocando de uma forma adequada, que é Aham. assim, em termos práticos, eu não vejo tanta eficácia nas medidas protetivas. Eu não sei, é bonito, funciona, é legal e tal, mas quando tá lá, você diz, ó, fica afastado, sai de casa e se afasta. Mas existe uma fiscalização, a senhora que convive nesse meio, existe uma fiscalização, tem como saber se aquela medida está sendo cumprida, se o cara realmente está Uhum. afastado lá, se ele não continua assediando a mulher, se ele não continua Certo. ameaçando, se ele não continua importunando. Essa sua pergunta é bastante salutar, Elton, porque assim, antigamente a gente só existia a medida protetiva e o descumprimento da medida protetiva não cabia prisão preventiva. Hoje, se o marido, ou ex-marido, ou ex-companheiro descumprir a medida protetiva e a vítima ou alguém vizinho denunciar, ele vai ser preso preventivamente. Ele pode ser preso até por um delegado ou um policial civil. Se na cidade, no interior, por exemplo, não tem delegado, mas está o policial civil, esse homem ele pode ser preso preventivamente por descumprimento da medida protetiva, certo? Existe esse mito, essa falácia que a medida protetiva é só propriamente um papel, mas a medida protetiva ela inibe. Eu sei porque eu tenho clientes Sim. que quando receberam a medida protetiva, eles realmente se afastaram da mulher. Se afastaram, que tinha filho, e eu tinha que estar mediando essa questão da criança por causa do contato. Porque a mulher não tem família aqui, e eu tinha que estar fazendo esse liame em relação à criança, como é que ia ser feita. Eu sou advogada da vítima, e tem homens que realmente cumprem e têm medo. Agora tem outros que não cumprem. E aí Sim. basta a vítima realmente denunciar que ele está descumprindo para ele ser preso preventivamente. Que hoje o Esse, descumprimento da medida protetiva cabe prisão preventiva. Isso, inclusive, é uma informação importantíssima, né? Por isso que eu disse, bom, se eu estiver equivocado, me corrija, porque era a impressão que eu tinha, honestamente. E como você vivencia Uhum. isso no seu cotidiano de trabalho, né? Você teria realmente mais subsídios para nos trazer informação mais concreta. E é muito bom saber disso, né? Então, realmente, vale a pena você ir lá, Sim. denunciar, reclamar, para levar a termo essa medida protetiva para afastar esse agressor do seu convívio, né? Isso é muito importante. É tanto, Elton, que eu posso lhe dizer que é como eu falei anteriormente, das vítimas de feminicídio aqui no nosso estado, nenhuma denunciaram, nenhuma tiveram medida protetiva consigo, entendeu? E aí, se tivessem, poderia não ter morrido, certo? Poderia não ter morrido. Por exemplo, a, no caso da última vítima, né, da Caroline, não sei o caso dela, o inquérito, mas assim, se ele tinha um perfil ciumento, se ele tinha um perfil agressivo durante o casamento e após o casamento ele tinha esse perfil, então tinha que ter alguém intermediando a ligação da filha em relação ao pai e à mãe. Uma terceira pessoa tinha que pegar essa criança. Ele não poderia entrar no condomínio, já que ele. Estou fazendo suposições, eu não sei Sim, nada sim. sobre o inquérito, certo? Mas se existia ciúme, obcecado por ela, perseguição, era um relacionamento com violência,
Ele não era para entrar no condomínio. De jeito nenhum, tinha que ter um terceiro intermediando a visita da filha, que é claro, ele tem direito, ele é pai, ele tem que ter o direito de exercer o cuidado, o afeto, o amor com a filha dele, né? Mas a questão da entrada no condomínio, no meu caso, já não era permitido, né? Mas são casos que a gente tem que sempre estar levando à tona para ter cuidado, para que outros casos não aconteçam, né? Que estão nessa configuração, que se separam e tem ex-marido muito ciumento, ex-marido que ainda persegue. Elton, eu peguei uma cliente, eu não conhecia ela é amiga de uma amiga minha, essa minha amiga foi embora para São Luís, o marido dela foi promovido lá, juiz do trabalho, e essa minha amiga foi embora. E me indicou para eu ser advogada dessa amiga minha. E aí ela não me conhecia, eu comecei a conversar com ela, fazer mediação. Ela já estava separada há 1 ano e meio, tinha uma filha, tem uma filha, só que o ex-marido, o que acontecia? Ele não se desviasse, ele ficava perseguindo ela. Ele não deixava a ex-mulher ter a vida dela. E eu comecei a fazer a mediação. Eu não sou mediadora, mas eu gosto muito de ler. Eu tenho N livros. Aí eu comecei a fazer a mediação. Nem conhecia ela. Aí o ex-marido dela mandava mensagem para ela: Carla, quer que eu sei que eu consegui transformar essa minha cliente. Consegui transformar ela em outra pessoa, em outro ser humano. O ex-marido dela notou. Quando chegou no acordo, a gente fez a mediação. Ele não diminuiu a pensão alimentícia, ao contrário. Ele fez para aumentar. E eu ainda consegui mudar a guarda, que era unilateral para ela, para compartilhada. Ela diz assim: Carla, eu não sei como foi que tu conseguiu isso de mim. Eu falei assim: olha, ele só queria isso. Ele só queria era ter mais a convivência com a filha dele. E você estava tolindo, você não conseguiu. Porque quando a pessoa está naquela Sim. situação, ela não consegue perceber os erros que está fazendo, né? Então, como eu era uma pessoa de fora e comecei a vislumbrar o perfil tanto dela como dele, eu comecei a intermediar a conversa, e nessa intermediação de conversa ele começou a perceber a mudança dela e ela mudou também. É tanto que até hoje, isso foi o ano passado, eles estão super bem. Quando ela me liga, tá tudo tranquilo. Ela se tornou outra mulher, né? Então, assim, através da mediação, da constelação familiar, eu gosto de trabalhar assim, eu sou muito da cultura da paz, sabe? Semear conflito jamais, só quando aquele conflito já existe mesmo que a gente tem que, né, tentar resolver da melhor forma possível. Mas se a gente puder, mesmo que eu perca dinheiro, eu trabalho para mediação. É tanto que essa cliente, ela foi na delegacia, denunciou ele, só que o processo, como a gente fez mediação, a mediação é mais rápida do que o inquérito policial, né? E aí ela conseguiu uma pensão alimentícia maravilhosa para ela, e ela falou: Carla, e agora? O que é que eu faço com o inquérito? Aí eu falei assim: olha, agora eu vou responder como mulher, como mãe, não como advogada. E como advogada também. No seu caso, eu arquivaria. Porque se você botar aquele inquérito para frente, você vai levar por água abaixo tudo que a gente conseguiu. Você conseguiu uma pensão maravilhosa. Ela recebe uma pensão mais de 5 mil reais. Maravilhosa. E você vai jogar tudo por água abaixo, porque vai começar de novo outros leads. E ela seguiu. E como foi? Porque assim, existem as ações públicas condicionadas à representação e as ações públicas incondicionadas a representações. Carla, o que é isso? O que é isso? É assim, vamos supor. As ações incondicionadas à representação, uma vez a vítima indo à delegacia, ela não pode mais retirar. Que tipo de denúncia ela não pode mais retirar, essa vítima? Crimes sexuais e lesão corporal. Até a lesão corporal leve, o STF diz que é uma ação pública incondicionada à representação. Então, mesmo que a vítima queira retirar, o inquérito continua.
certo? O inquérito vai ser concluído, vai virar processo e quem vai decidir é o juiz, pela absolvição ou condenação do acusado, do agressor. E as ações incondicionais da representação são aquelas que depois que a vítima vai lá, ela pode retirar a queixa, desde que o inquérito ainda não esteja concluído. Se o inquérito já estiver concluído, aí é só mediante a decisão judicial, né? Mas, não estando concluído, ela pode ir lá e retirar a queixa, que foi o que aconteceu com minha cliente. Como era só mais injúria, calúnia e difamação, ela conseguiu tirar a queixa e viveram felizes. Através da mediação, pacifiquei, perdi meu dinheiro, mas eu fui fiel comigo, com meus princípios, com minhas normas e com meu cliente também, né? A gente tem que pensar no bem do próximo e não a si. Eu sou assim, é o que eu prezo, é o que eu primo, né? Como pessoa e como ser humano. E eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. Doutora Carla, infelizmente o nosso tempo está se exaurindo. Oh, foi Eu tão rápido. me falei que quando a conversa é boa e o assunto é bom e é um assunto que a gente gosta de falar, passa muito rápido, realmente. Eu Passou rápido gostaria, mesmo. eu gostaria de lhe agradecer imensamente, né, dizer que foi uma satisfação a gente bater esse papo. Agradecer todos que passaram aqui, que, né, dispuseram um pouquinho do seu tempo para. Não está fácil, a concorrência está grande, é muita live, e agora as lives de É cantores, verdade. a live musical que começava na quinta e sexta, agora já estão começando na segunda, enfim. Tem live toda hora, todo dia, mas a É gente conseguiu verdade. aprender, teve uma interação legal. Muitíssimo obrigado, eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo. É uma honra minha, é um enorme prazer estar falando de temas que eu gosto muito e eu acho que são temas de suma importância para a sociedade. A gente está falando de feminicídio, falando de violência doméstica, falando de prevenção, falando que é através da educação que a gente. Oi, Islândia, um beijo, minha querida, obrigada. Falando que é através da educação que a gente chega lá e consegue mudar a cultura da nossa sociedade, né? E do mundo, porque essa violência não é só aqui no nosso país, é mundial, infelizmente, né? E torcendo para essa situação que nós vivenciamos por conta do Covid, passe logo para as nossas reuniões da comissão de Isso, da família. comissão, eu tô com saudade de todos vocês, Voltar para a para gente a gente, continuar né, com os nossos projetos, todos né? os colegas que passaram aqui da comissão, que tivemos aqui, um grande abraço. Para todos. Todo mundo que E passou, que mais, eu vi, passou despercebido. Um abraço também, tudo de bom. E foi uma uma, honra, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Estou à um, disposição. grande, um grande Forte abraço e a abraço. gente vai se falando. Vamos Tchauzão, doutor. sim. Tchau, tchau. Então, meus queridos, é isso. Né? Estamos caminhando, o tempinho já está realmente acabando. Muito obrigado à doutora Carla, né, por ter cedido um pouco do seu tempo e trazido muito do seu conhecimento sobre essa temática que é realmente muito delicada e muito importante. E a gente tem que realmente, nós temos que nos educar, né, e caminharmos num sentido diferente desse que a gente vem vivenciando para acabar realmente com, para que o feminicídio vire só, fique só nos livros de história, né, lá para trás. Muito obrigado a todos que passaram por aqui. Quem não assistiu ou não assistiu todo, avisa aí para a galera, vai ficar, né, disponível 24 horas no Story, tá? Muitíssimo obrigado, turma da Comissão de Família que passou por aqui, meus ilustres colegas de familiaristas, professora Marcela, professor Tabosa que passou, não pude falar. Muitíssimo boa noite. Tem muita live vindo aí. A partir da próxima semana, as lives serão pelo IPEDI, tá? Instituto Piauiense de Direito. Se você não segue ainda, comece a seguir. Tem Facebook, tem Instagram. O nosso canal no YouTube está ficando, ó, a gente está formatando. Tem muita coisa boa vindo por aí. Nosso site www.ipedir.com.br, tá bom? Então, a partir da próxima semana, nossas lives vão continuar, só que agora por dentro, né? Todos na plataforma do IPEDI, tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos e um grande abraço.